Gente de Deus, povo santo de Deus, vamos lá com mais um vídeo falando um pouco mais de missões. Estamos aqui no nosso estúdio de gravação missionário. Vamos lá, eu quero trazer uma palavra para vocês. Eu estava pensando em uma conversa que a gente tem bastante com os evangelistas, né? Tá começando a chover. Meu estudo tem essa, né? Chove e aí começa. Tem um vídeo aí que eu gravei, eu lembro, na chuva, e a zoada da chuva meio que atrapalhou aí o áudio, né? Espero que hoje não aumente, tá só pingando aí até agora. Eu tava com uma conversa com os evangelistas. Como a gente trabalha com um programa de apoio evangelístico, né? A gente tem bastante conversa com os evangelistas e a gente sai com eles e troca mensagem e vai conversar com os evangelistas. E uma das coisas que tem muito na cabeça assim, do evangelista é o seguinte, que uma igreja boa é uma igreja em que o pastor, ele é evangelista, tá? Isso é bem complicado, isso aí, tá? Eu já tenho tido convívio com outros irmãos que, isso mais no ambiente congregacional, vou tomando meu tereré aqui, tá? E esses irmãos, eles já vão falar assim, não, uma igreja boa em que o pastor, ele é dado, né? Eu encontrei isso, acho que foi onde foi que eu fui, e alguém me falou, acho que foi Rio de Janeiro, um tempo atrás. Eu tava no Rio de Janeiro e alguém falou o seguinte, o meu pastor aqui é um pastor assim que é dado ao serviço social. O negócio dele é o serviço social. Ele, porque eu tava querendo falar sobre o trabalho de evangelismo, então o irmão falou assim, nem vai lá falar de evangelismo não, que o pastor não quer saber nada. A igreja aqui é serviço social. Então, o pastor é muito enfocado, né? Ele é daquele tipo assim, o foco daquele pastor ali é o serviço social e pá. E eu já tenho encontrado muitos pastores que é focado no serviço evangelístico. Ou seja, na ideia desse pastor, a igreja, ela passa a ser como se fosse um grande grupo evangelístico. E muitos deles é assim, viu? Até comenta isso aí. O camarada, ele antes tinha um grupo de evangelismo e ele fazia o trabalho para um lado, para outro, ia para lá, para cá. E o que ele fazia? Ele depois abriu a igreja. E aquele grupo acaba participando da igreja e aí ele continua naquele mesmo ritmo, sabe? Então a igreja para ele passa a ser o trabalho de evangelismo. E aí eu vou trazer o meu posicionamento, não do achismo, né? De formação de axologia, mas vamos aqui para o que a Bíblia vai dizer sobre esse ambiente de igreja. Primeiro ponto aqui para a gente começar. É importante você entender que Jesus é a cabeça da igreja, certo? Tá bom? Entendeu? Jesus, primeiro ponto, Jesus é a cabeça da igreja. Vamos começar por isso aí. Um texto que eu gosto de utilizar quando a gente vai falar de organização do ambiente de igreja, estou falando de uma congregação, eu gosto de ir lá para Apocalipse, onde mostra igrejas desenvolvendo determinados trabalhos e vai mostrar como é que funcionava aquilo ali, para quem foi dada a responsabilidade e de quem é cobrado, tá? Então aquela igreja, ela estava num determinado, cada igreja vivendo em situações diferentes, lugares diferentes, situações diferentes. Lugares diferentes, ela vai viver pressão diferente, problemas diferentes, situações diferentes. E essas igrejas, elas vão reacionar de uma forma diferente. Cada uma vai ter uma reação diferente, certo? Então é muito bom, a gente vai ver isso aí lá em Apocalipse capítulo 1 em diante. Tá? E eu quero ler aqui com você, eu até separei aqui, se você quiser abrir sua Bíblia. Se você quiser abrir sua Bíblia, tá em Apocalipse capítulo 1. Eu quero ler aqui no versículo 13, diz assim, olha só. Vamos lá. Versículo 13 fala assim, e no meio dos 7 castiçais, isso é uma visão que João teve, né? E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, ou seja, ele viu o próprio Cristo ali, né? Vestido até os pés de vestido comprido, cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça
e cabelos eram brancos como lã, como a neve, seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha em sua destra... O que ele tinha na sua destra? Destra é direita, né? Ele tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saía aguda espada de 2 fios, seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandece. E eu, quando vi os seus pés como morto, ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, dizendo, não temas. Então a gente vai ver aqui que o Senhor, ele estava aqui no versículo 13, deixa eu ver se é versículo 13, aqui no versículo, ele vê no versículo 12, ele vai ver que ele viu 7 cartiçais, e no meio dos 7 cartiçais, ele vê o Senhor, ele andando no meio desses 7 cartiçais. Então, o que o João vê? Ele vê a figura de Cristo, ele vai descrever, ele vê os cartiçais, e ele vê na mão, na destra direita, 7 estrelas. Qual que é a interpretação disso? A própria Bíblia vai dar a interpretação. Vamos lá no final, no versículo 20, vai trazer a interpretação. O que é o mistério aqui que está, né? Tá trazendo aqui. No versículo 20 diz, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. 7 anjos das 7 igrejas. Então a gente vai ver aqui, eu não vou fazer leitura, senão o nosso vídeo vai ficar bastante comprido, mas cada vez que o Senhor chamava alguém, aquele que liderava a igreja, quem que é que estava liderando a igreja? O anjo da igreja. E você não precisa, entendeu, ter curso aqui de teologia, ser PhD em nada, para você entender que isso aqui, o anjo da igreja não está se referindo a um anjo abstrato, um anjo invisível que ninguém vê, que fica andando para um lado para o outro dentro da igreja. Não. Aqui é o pastor da igreja. É aquele que está à frente da igreja. No entanto, quando aquela igreja está tomando boas atitudes, aquele que está à frente, aquele que tem a responsabilidade, o anjo da igreja, o Senhor, ele começa a falar. E ele diz, olha, eu tenho visto as tuas obras. Porque também, assim como nós temos a igreja de Cristo de uma forma geral, o corpo de forma geral, a cabeça é Cristo, quando você vai para uma congregação, quem é a cabeça daquilo ali, que recebe a visão, e essa visão ela vem para aquele grupo, e vem ao pastor da igreja. Aquilo ali é transmitido ao coletivo, né? Vamos lá para Efésios, vamos abrir aqui. Enquanto eu tomo meu tereré, a gente abre a Bíblia. Vai abrir Efésios 4:11, vamos lá. Olha só, Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo aperfeiçoar os santos. Então ele deu uns para pastores. Qual que é a finalidade de ter dado uns para pastor? Vamos falar aqui de pastor. E tem evangelista também, mas vamos falar aqui de pastor, né? Para aperfeiçoar os santos, querendo aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, ou a obra do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Então, cada um, naquele ministério específico, ele trabalha no aperfeiçoamento dos santos para a obra daquele determinado ministério. Então, o pastor, ele recebe do Espírito Santo de Deus, ou aquele que estava, vamos falar diretamente de igreja, tá? O pastor, ele recebe do Espírito Santo de Deus a visão que vem de Deus e vem para aquele determinado pastor. Tá? O pastor, ele vai receber aquela visão que vem de Deus e vem para o pastor. E aquele pastor, ele vai transmitir essa visão para a própria igreja. Ele começa a trabalhar com a igreja. Quando a igreja está cometendo e entrando por um caminho errado, a primeira pessoa que vai ser incomodada disso aí é o pastor, tá? É a primeira pessoa que está sendo incomodada. É ele que está ali à frente no desenvolvimento da palavra, no trabalhar da palavra, gerando todo o ambiente para que a palavra possa ser dada. E é ele também que trabalha com a doutrina também, que tem um cuidado da doutrina. E aí eu quero te animar para que você possa entender
presta atenção o que é dado lá em Apocalipse capítulo 2 em diante. Presta bastante atenção como é que é cobrado do anjo da igreja, aquele que está à frente da igreja, como é que é cobrado do anjo da igreja as atitudes, as diferentes atitudes da igreja, tanto para o bem quanto também para fazer coisa errada. E o Senhor cobra, o Senhor elogia aquilo que é bom, e ele vai elogiar para quem? O anjo da igreja. E ele elogia o que é mal, aquilo que está sendo feito errado. Ele vai fazer esse elogio, ele vai elogiar, não, ele vai cobrar, né, daquilo que é feito, tá fazendo errado. Romanos capítulo, vamos aqui, Romanos capítulo, vamos lá, deixa eu tomando aqui meu tereré, o tererézinho tá, por mais que tá chovendo, viu, tá quente, aí eu fico aqui, deixa eu abrir aqui meu celular, Romanos, por mais que tá chovendo, mas tá quente, abafado, vamos lá, olha aí, Romanos 12, versículo 4. Vou fazer a leitura aqui. Isso aqui está falando de dons que o próprio Espírito ele vai dando à igreja. Olha só. Porque assim como num corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, tá? Ou seja, e aqui vai entrar o ponto que eu quero trazer para você, o que eu vejo como algo que é errado no ambiente da igreja. O pastor ele está diante de um corpo congregacional. E aí a Bíblia vai dizer aqui, ó, assim como num corpo somos um corpo em Cristo. Versículo 4, né? Porque assim como num corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Então você tem aquele corpo congregacional, que tem vários membros e não tem a mesma operação. Aonde você quer chegar com isso, pastor? Irmão, a igreja que tem um pastor, que ele tem uma visão uniforme de trabalho, essa igreja ela vai sofrer. Às vezes, esse camarada, ele não é chamado para o serviço pastoral, mas ele entrou para o serviço pastoral por qualquer motivo. Ele vai pegar aquela igreja e fazer daquela igreja como um grande grupo evangelista. Não dá certo. Quem conseguir ficar ali vai sofrer debaixo da mão desse pastor. Às vezes o pastor ele vai ter uma tendência muito mais ele vai ter uma tendência do serviço social. E aí o Espírito Santo de Deus vai começar a colocar na mão de alguém o trabalho evangelístico. E aí vai sofrer na mão dessas pessoas também. Por quê? Porque ele tem uma visão uniforme. Ele só está enxergando um mecanismo de trabalhar com o corpo. E a Bíblia vai dizer bem claro aqui. Assim como num corpo temos vários membros e nem todos os membros têm a mesma função, então nós temos aqui, vamos falar do corpo, vamos entender aqui. O corpo geral da igreja, universal, no mundo inteiro, Cristo é a cabeça. Quando se trata de uma congregação, Cristo ainda continua sendo a cabeça de tudo, tá? Mas quando se trata de uma congregação, quem é que é chamado pela responsabilidade, tanto da ordem do serviço, quanto também daquilo que é feito, tanto bem quanto mal? Quem é que é cobrado? É o anjo da igreja. O anjo da igreja, o serviço pastoral, ele não pode ser uniforme na sua forma de trabalhar. O pastor ele é como um administrador dos bens e dos dons da igreja. Cada pessoa tem dom diferente. Tem aquele que Deus deu graça para o serviço social. Deus deu graça para trabalhar com criança. Deus deu graça para uns para um ensino. Deus deu graça para outro para trabalhar com os jovens. Deus deu graça para uns para trabalhar no meio da rua. Tem aqueles que vão para o meio da rua. Tem aqueles que vão pregar no meio da rua. Esses que muitas vezes pregam no meio da rua não tem capacidade, muitos deles não têm capacidade de serviço de ensino dentro da igreja. Vai falar bobeira, porque a pregação, eu sei o que é isso, a pregação de rua é uma coisa e a pregação dentro de igreja é outra. Alguns ainda se despontam, né? Você ainda pode dar uma oportunidade uma vez e outra. Mas a maioria não tem. Não adianta falar, o irmão prega no meio da rua, por que não coloca domingo ele para pregar aqui na igreja também? Porque não é a capacidade dele. A mensagem entregada para os membros da igreja é outra. O prato, a comida ali é outra. Então o pastor, irmão, ele está à frente disso tudo. Então o pastor tem que saber administrar esses dons. Agora imagina se esse pastor ele tem uma visão, né? E aí você vai ver muitas vezes o evangelista, ele não tem essa visão. O evangelista normalmente, aquele camarada que está indo para a rua, sempre evangelizando, trabalhando no evangelismo, ele
ele é muito enfocado e tudo certo nisso aqui, não está errado, tá? Isso aqui é importante para o próprio crescimento do trabalho, desenvolvimento daquilo que ele está fazendo. Ele é enfocado naquela visão que Deus deu para ele, evangelismo. Você já prestou atenção que como o pessoal que trabalha muito em presídio, ele se dedica ao presídio? E são raros aqueles que vão para presídio e também vão para o hospital? E o pessoal que se dedica em hospital, normalmente se dedica muito ao hospital, e é difícil você encontrar gente que se dedica ao serviço em hospital, tá no meio da rua pregando com caixa de som, com megafone numa praça. Normalmente quem vai fazer o trabalho mais no hospital, eles vão se dedicar àquilo ali. Quem trabalha com morador de rua, evangelizando morador de rua, é um mecanismo de trabalho, é uma forma de trabalhar. É uma estrutura de trabalho, e ele se dedica àquilo ali. Você não vai encontrar o camarada que trabalha com morador de rua também fazendo trabalho no presídio. E aqui é uma experiência minha, tá? De observação. Quando você encontra esse tipo de gente que faz 10 coisas ao mesmo tempo, ele não faz bem nenhuma das coisas que ele está fazendo. Ah, mas eu sou evangelista, eu vou no presídio, eu vou no hospital, eu prego na rua, eu trabalho com morador de rua, eu ensino na igreja, eu sou pastor e eu sou tudo. O camarada não faz bem nada, coisa nenhuma, tá? Porque ele é o Zé Bombril da igreja, não funciona. Tá bom? Fica a dica aqui, tá? Se o pessoal acha ruim, mas a gente vai falando as verdades, né? E é isso aqui. E versículo 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus. É Romanos 12, tá? Tô fazendo a leitura. Versículo 6. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida de fé, se é o ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação. Aí vai, meu irmão. São diferentes dons dentro da igreja. Então, se Deus colocou você na área social, Deus colocou você na área social, faça aquele trabalho da melhor forma que você pode. E eu já tenho falado isso aqui em outros vídeos, né? Que também é uma tendência de erro de quem trabalha na área social, ele recebe aplausos do povo de fora da igreja e de dentro da igreja. E aí ele tende a embebedar com esse aplauso. Presta atenção nisso aqui. A base do serviço social da igreja é o evangelismo. Você tem que usar o serviço social sempre trazendo para o evangelismo. Porque se você estiver só fazendo serviço social e você não faz o serviço, é uma assistência social qualquer, não é evangelismo. Não é o cumprimento da missão de Deus. A missão de Deus é a salvação de almas. A missão de Deus não é dar comida para quem não tem e roupa para quem está nu. Não é essa a missão de Deus. Isso aqui é o complemento do próprio cristianismo. Então, aquele que faz o serviço social, e você vê, o pastor ele tem que observar isso aqui, né? O pastor ele tem que ter essa visão aqui. Às vezes a pessoa não tem tanta experiência, ela se embebeda e ela sai do trilho. Ela tá fazendo trabalho social, o negócio tá vingando, o povo tá participando, tá todo mundo alegre com o trabalho. E aí o que a pessoa faz? Ela começa a esquecer do serviço da pregação do evangelho e de anunciar o evangelho para aquelas pessoas ali, porque ela acredita que, como tá todo mundo feliz com o serviço social que ela tá fazendo, basta. Não é assim. A base do serviço social é o evangelismo. Então você faz todo o serviço social e você traz para o evangelismo, né? E aí nós temos também o outro lado, que é muitas vezes que pende para o outro lado. O pessoal do evangelismo. Eles acreditam que tudo está em torno do evangelismo. Não é. Tá? Tem aquele irmão que vai para o serviço social. Tem aquele que se dedica ao ensino na igreja. Tem um pastor que está à frente de coordenando todo esse negócio aí. E a igreja em si, tá? Aqui eu vou finalizar. A igreja em si, ela está debaixo de uma visão pastoral. Existe um pastor onde Deus ele vai dando a visão. O pastor ele tem que ter... O grande problema hoje em dia, né, infelizmente, né, que entrou muito essa visão empresarial na igreja, e tem muito pastor que ele tem uma visão de empresa da igreja, e não de igreja como corpo congregacional, onde ele também recebe a orientação do Espírito, e ele vai começar a trabalhar com os diferentes dons debaixo daquela orientação que o Espírito Santo vai dando para ele. Então, ele faz um curso de administração de empresa e vai empregar isso aí na igreja. E ele nem ora mais, nem busca orientação de Deus, não tá nem aí entendeu? Sendo que a igreja, por mais que ela tenha administração financeira, tem um monte de coisa, mas, meu irmão, isso aqui é a parte humana da coisa. A igreja, ela é um mecanismo vivo e ela tem que ser movida pelo Espírito Santo. A cabeça da igreja é Cristo. Então o pastor ele recebe a visão de Deus, não
Não é do jeito que você faz lá na empresa lá que você vai fazer na igreja. Às vezes tá. Então, tem muita coisa que é feito na igreja que jamais alguém faz na empresa. É contraprodutivo de uma empresa, tá? E aí o pastor está fazendo, porque tem o âmbito espiritual. Então, é isso aqui que eu vou trazer essa palavra, finalizar aqui para vocês. Não quero esticar tanto o nosso vídeo, mas tem que haver um equilíbrio. E o pastor da igreja, ele é muito isso. Ele é um administrador. E a minha palavra que eu posso dar para você é o seguinte: quando o pastor ele tem uma visão unilateral só, uma visão única de trabalho, a igreja ela vai sofrer. Por quê? É aquilo que eu falei. Imagina se o pastor ele tem uma visão só de trabalhar dentro do templo. Trabalhar com jovens, ensino, oração, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele quer trabalhar só nisso aí. E aí o pessoal que sai para fora, ele não vai dar o apoio, porque a visão dele é única, tá? Então o pastor ele tem que adquirir uma visão de Deus ele mais ampla, e ele tem que começar a identificar aquela pessoa que tem um dom, que faz o trabalho mais fora da igreja. Tem aquele que vai despontar o serviço congregacional, aliás, o serviço social da igreja. Tem aqueles que vão despontar com o trabalho de jovens. Tá quente aqui, ó. Tá esquentando, hein? Esquentou de novo. Eu já saí, vou parar com esse vídeo aqui, já tá quente, eu tô torrando aqui dentro. Como é que tá chovendo, ó? Chovendo e calor. Aqui tá desse jeito aqui, né? Na nossa região, nesse período, né? Então o pastor ele tem que ter essa visão, sabe? Mais ampla, para que a obra possa ir adiante. Então você que faz o serviço evangelístico, tá? Presta atenção, no meu ponto de vista, quando eu encontro um pastor, que ele é o pastor evangelista, que pega todo mundo e leva para a rua, essa igreja acaba sofrendo, porque ele vai ignorar, ou talvez ele vai até pisar em alguém que tem uma visão diferente. Por outro lado, pastores que têm uma visão muito social, quando ele encontrar alguém que quer pegar um megafone e folheta e ir para a rua, ele também vai fazer a mesma coisa, tá? E pastores que estão muito dentro da igreja, não, é trabalho aqui dentro, oração, estudo bíblico, coisa e tal, ele não vai dar tanto foco ao serviço social, porque vai ser para ele na mentalidade, né? Então, o pastor, eu creio nisso, o pastor, né, ele tem que desenvolver isso aqui. Vai salvando vidas, alguém vai entrando, e o Espírito Santo vai dando vários dons, e tem que haver uma administração de tudo isso aqui. Bom, vou finalizar o nosso vídeo aqui. Chegou respondendo mais perguntas, né? E daquilo que a gente está sempre escutando aí, conversando com os irmãos, a gente vai trazendo para vocês aqui dentro de uma visão bíblica, tá? Que eu falei aqui dentro da Bíblia, não foi meu achismo, não, é Bíblia. É só você pegar os versículos que a gente leu aqui, dê uma olhada, e a Bíblia, ela é o padrão para a igreja de uma forma geral. Amém? Um abraço, Deus abençoe e até mais.